Pode mulher ser pastora na igreja? Verdade ou mentira? O livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 8, nos revela: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos anunciamos, seja anátema. Ao entrar nesse assunto, deixo um parecer bem claro, que toda a narrativa desse contexto não está tratando-se do que ampara a Constituição brasileira, mas sim a Constituição divina, a Bíblia Sagrada, regra de fé para os fiéis, que nos esclarece os ministérios do reino celestial. Não se trata da lei terrena, e sim da lei divina. Trabalho este elaborado em apostila no dia 15 a 20 de março, no ano de 2001, e gravado em CD dia 6 de dezembro de 2002. Um trabalho garantido pelo Espírito Santo, o qual me inspirou com autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo, porque sem ele seria impossível realizar esta obra tão especial e profunda, cujo tema é: pode mulher ser pastora na igreja? Verdade ou mentira? Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versos 2. Vemos que no capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, a vontade soberana de Deus está revelada na formação do homem para dominar com toda a autoridade segundo a vontade do Senhor, na expectativa de que o homem correspondesse como o cabeça, posição a qual o Senhor Deus o conferiu, e por certo Deus não abre mão dessa administração e vai continuar requerendo das mãos do varão a prestação de contas da autoridade que lhe foi delegada. Em seguida, o Senhor Deus confere ao homem mais responsabilidade, mais trabalho e mais autoridade. Leiamos Gênesis capítulo 2, versículo 18. Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que lhe corresponda. Isso porque Deus não se esqueceu do vaso fraco. Medite em 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Nesta passagem vemos o carinho, o cuidado, o amor, a honra e dedicação que o Todo-Poderoso teve e tem para com a mulher que por ele fora formada. Por isso Deus não tirou da cabeça do homem o osso para a formação da mulher, para que ela não entendesse que seria superior ao homem no que diz respeito à autoridade e posição diante de Deus. Creio que também não foi o osso dos pés, para que ela não fosse subjugada e por ele menosprezada e desonrada, pela falta de entendimento do plano divino para ambos. Pois a mulher foi formada em honra e amor para uma finalidade. E Deus, o Pai, a honrou sobremaneira, dando um título honroso de adjutora. Não pastora, entenda isto. Adjutora. Vamos mergulhar nesta água viva que é a palavra do Senhor. Deus, em sua infinita sabedoria, tirou da costela do homem, Gênesis 2, 21, da sua lateral, para que entendamos o que significa companheirismo, concordância, unidade, andando lado a lado num só espírito. É bom entender que a costela fica bem próximo do coração, para que a mulher fosse pelo homem amada e debaixo dos braços, para que não lhes faltasse proteção necessária e o zelo, pois é direito seu de ser amparada, protegida, direcionada e guiada, porque essa é a vontade soberana de Deus, por ser a mulher para o Senhor o vaso mais fraco, porém valoroso. Uma observação, note bem: o homem foi formado do barro, feito pelas mãos do próprio Deus. Já a mulher foi feita da costela do homem, pelas mãos do próprio Deus. Olha aí, há uma diferença. Um foi do barro e o outro da costela. Que mistério lindo! Isto significa princípio divino, ou princípio bíblico, e não pode ser mudado. Regra tem a sua exceção e princípio não tem. Ninguém pode mudar essa história que Deus formou. Observe, o homem foi criado primeiro e como primeiro é o cabeça, é dominador, é direcionador, é administrador, é líder, pois foi assim que Deus desejou que fosse. Note que, quando Eva pecou, o Senhor Deus procurou primeiro Adão para a prestação de contas e sempre será com o líder homem que Deus vai tratar. Isso é questão de princípio, não pode ser mudado, é ordem divina. Ninguém tome essa honra para si, senão
Arão, se fizer diferente, fere a palavra. Apocalipse 22:18. Né? Ali Deus faz uma advertência. Medite, abra sua Bíblia, leia e medite. Veja bem, vaso fraco. Mulher para Deus é vaso mais fraco. E sempre será até Jesus voltar. Precisamos considerar e respeitar o sentimento e a revelação de Deus. Vaso fraco, sim, porém dotada de inteligência, capacidade dada por Deus, o seu Criador, para cumprir bem com o seu papel de cooperar, ajudando a expandir o reino de Deus. Afinal, o seu título é adjutora. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor muito excede o de rubis. Provérbios 31:10. Ser submissa não é tarefa fácil. Por isso que só as virtuosas conseguem. Vejamos exemplo de mulheres virtuosas na Bíblia. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel nesse tempo. Está no livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4. Deus fizera de Débora profetisa, esposa e juíza. A Bíblia deixa bem claro que jamais pastora, juíza sim, esposa sim, profetiza sim, pastora não. Esta mulher, com extrema capacidade intelectual, porém submissa, pois reconhecia a sua verdadeira identidade, ou seja, vaso fraco, e posição, adjutora. Não conhecia precipitação, pois ouvia a voz de Deus e obedecia por ser mulher espiritual, agindo sempre com sabedoria e maturidade, desempenhando o seu papel de esposa juíza e profetisa, fazia conforme a vontade do Senhor, pois reconhecia a voz de Deus, conhecia a voz do seu Deus. Em Juízes 4, verso 6, vejamos aqui que a ordem de Deus para liderar foi dada para o líder escolhido por Deus, chamado Baraque, e que Deus apenas usou a boca da sua serva para transmitir a mensagem profética, e Débora, virtuosa que foi e humilde o suficiente para entender e não tomar tal honra para si, pois conhecedora da palavra de Deus, sabia que o Senhor, o Deus de Moisés, advertiu que ninguém tomasse essa honra para si, senão Arão. Provérbios 15:33. Deus revela que a humildade precede a honra, vem antes da honra. Deus a exaltou sobremaneira, porque viu no coração da Débora a humildade, se contentando com a sua posição dada pelo Todo-Poderoso. Vejamos que nos versículos 8 e 9 do capítulo 4 de Juízes, esta mulher virtuosa, apesar da sua posição de juíza, revela-se como companheira solidária, mulher submissa, e assim cooperou com a obra de Deus na vontade soberana do Senhor, e lá na frente cantou o hino da vitória feliz, porque contemplou a glória do Todo-Poderoso. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Mateus 24:35. O nosso Deus não mudou, por isso continua operando através do vaso mais fraco, dentro da igreja, honrando as suas servas, pois são mulheres virtuosas. Em Lucas capítulo 8, versos 1 a 3, temos exemplos dessas mulheres que serviam ao Senhor Jesus com seus bens. Mulheres comprometidas com o reino de Deus, como Joana, mulher de fama e posição, pois era casada com o procurador de Herodes, mulher que rompeu barreiras para servir com o seu dom ao Senhor Jesus. Temos Susana, Maria chamada Madalena e muitas outras que venceram a si mesma para servir ao Senhor Jesus, honrando a Deus e por Deus sendo honradas na sua devida posição, a qual o Senhor conferiu a cada uma. Essas mulheres aqui apresentadas não feriram a palavra, a sã doutrina do Senhor Jesus. Em Atos 9:36 revela-se mais uma mulher que esperava em Deus, mulher de fé e amor, que com boas obras cooperava com o reino de Deus. Era discípula, isto é, aluna do Mestre. A palavra revela que Dorca estava cheia de boas obras. Deus operava através dos seus atos de bondade e amor, e assim ela cooperava com a obra de Deus, com submissão, honrando a sua posição de aluna, sem ferir essa doutrina dos apóstolos, ensinada pelo nosso Mestre, o Senhor Jesus. Em Mateus 28, capítulo 28, versos de 1 a 7, vemos o ide específico do Senhor para as mulheres. Uma ordem divina. Grande foi e é o prazer do Senhor Jesus em comissionar e enviar missionárias para o campo, com total apoio do seu pastor e a igreja local, no cumprimento do ide do Senhor Jesus, numa missão específica de ganhar almas para o reino dos céus, exercitando os dons e o fruto do Espírito Santo. Missionárias, mulheres que esperam em Deus, trabalha para Deus, engrandece a Deus
e coopera com a sua igreja local, reconhecendo o seu pastor e a ele obedecendo sem ferir a sã doutrina dos apóstolos, a qual o Senhor Jesus ensinou e exemplificou. Leia 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 2. Leiamos. Em nome de Jesus, vamos aprender mais sobre ministério. Louvado seja o nome do Senhor, porque é importante aprender sobre ministério apostólico, não é verdade? Vamos examinar as Escrituras, que diz em 2 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 2. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de muitas testemunhas, ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Veja bem, uma palavra de pastor para pastor. Glória a Deus por isso. Em se tratando de ministério do Senhor Jesus, com o exemplo apostólico, vejamos e entendamos uma coisa: existem os oficiais da igreja, e a palavra de Deus revela em Efésios capítulo 5, versos 23, o Senhor Jesus, o cabeça da igreja. Portanto, como cabeça, ele orienta e dirige todo o corpo. Ninguém na igreja pode ter maior autoridade do que o Senhor Jesus Cristo. Foi ele mesmo quem estabeleceu o ministério e seus ministros. Paulo relaciona 5 ministérios dados por Jesus à sua igreja, Efésios 4, versos 11. Vejamos: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Note que o nome pastores está no masculino. O Senhor Jesus não relacionou em seu ministério nenhuma mulher, porque ele não deixou exemplo de nenhum nome feminino, por exemplo, profetisa, pastora, etc., no ministério apostólico. Ele, o Senhor, em se tratando de ministério, só relacionou homens, só nomeou homens, justamente por ser ministério. Isso é princípio divino e não pode ser mudado por ninguém. Apocalipse, capítulo 22, versos 18 e 19, nos adverte que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus lhes acrescentará as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus retirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Salvação é ter responsabilidade. Salvação é sério, é coisa muito séria, é a salvação. Note bem, é perigoso, é algo comprometedor alterar aquilo que Deus já deixou pronto, pois compromete a salvação daquele que transgride a sã doutrina. Nós, homens e mulheres, somos apenas servos e Deus é o Senhor daquele que se diz servo. O servo presta tão somente obediência ao seu Senhor. Por esse motivo, nosso Senhor falou em Lucas 13, 24, deixando bem claro que temos que nos esforçar por entrar pela porta estreita. Para quem não sabe, sã doutrina é porta estreita. Difícil é obedecer, mas não é impossível, pois existe o Espírito Santo no crente que o capacita. Basta simplesmente o crente dar lugar. O Espírito Santo nos fala em 2 Timóteo 4, versos 3, 4. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, desejos ou ambições, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Preste atenção, eu não devo ser pastora porque meu esposo é um pastor. Não devo ser pastora só porque alguém viu em mim talento para tal. Não devo ser pastora só porque o direito são iguais no Brasil, em nosso país. Não devo ser pastora só porque o homem perdeu a visão, o homem de Deus perdeu a visão do reino, se contaminou e quer me ungir a pastora. Não é por aí. Não devo ser pastora só porque houve visões, revelações ou profecias nesse sentido. Não devo ser pastora só porque houve sonhos ditos revelados ou até mesmo que um anjo falou para mim. Não devo ser pastora só porque prego, não é, o evangelho muito bem e ganho muitas almas. Não devo ser pastora só porque tenho os dons preciosos do Senhor Jesus ou porque sou um vaso de poder. Não devo ser pastora só porque fiz
teologia, fiz faculdade, tenho eloquência. Não, não é por aí não. Não devo ser pastora só porque tudo que faço dá certo e outros são abençoados. Não devo ser pastora só porque sou uma bênção na casa do Senhor. Eu não devo ser pastora porque não posso. Não posso por quê? Porque a palavra de Deus me proíbe. Proíbe por quê? Porque Deus não tem este negócio com mulheres. Sou mulher e não posso ferir o cabeça da igreja. Jesus é a palavra. Tenho que respeitar a soberania de Deus. Ser pastora não existe para Deus. Então não serve para mim. Pois quero morar no céu. Eu preciso mesmo é de ser submissa. É de ser pastoreada. Como Moisés foi o grande legislador da antiga aliança, assim Jesus ensina ao povo da nova aliança como se deve viver aqui na terra para um dia morar no céu e contemplar a sua face adorada. A Bíblia não revela mulher no ministério apostólico. O Senhor Jesus comissionou 12 varões que foram os apóstolos e dentre esses ele falou especificamente e especialmente para um homem e disse: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, versículo 18. O Senhor, o dono da igreja, organizou o seu ministério, pondo em ordem a sua igreja, estruturando, fortalecendo, posicionando o cabeça, o homem o qual escolhera para representá-lo, dando continuidade à sua obra ministerial na terra. O Senhor Jesus, como Filho de Deus, honrando mais uma vez o seu Pai, obedeceu o princípio ali no Éden estabelecido por Deus o Pai, dando a Adão toda a autoridade para comandar, administrar, orientar e dirigir, etc. Princípio é princípio, e o princípio divino é este: Deus formou primeiro o homem, depois a mulher. A mulher foi feita para o homem, e não o homem para a mulher, mas a mulher é feita para o homem. Você crê nesta palavra? Se você crê, por certo vai obedecer. Na verdade, a igreja viva e verdadeira, a qual Deus se responsabiliza, é aquela que foi edificada e exemplificada por Jesus. É essa igreja que vai ser arrebatada, a que está escrita no livro da vida. Esta sim receberá das mãos do Senhor a coroa da vida. E ficarão de fora quem? Os adúlteros, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Pastora, é mentira. Como já estudamos na Bíblia, a verdade é que não podemos pôr um outro fundamento sobre o qual já pelo Senhor Jesus for estabelecido e fundamentado. Portanto, é óbvio que não existe pastora. Mulher com função ministerial na igreja do Senhor Jesus não pode, não existe. Vemos em Gênesis uma certa mulher que pastoreava animais do seu pai. Está em Gênesis 29 a 31, capítulos 29 a 31. Este homem idólatra, trapaceiro, enganador, ganancioso e avarento, pai sem afeto por sua filha, dando para ela um trabalho duro, colocando-a numa situação difícil e cruel. Entretanto, não obstante, sua posição não prevaleceu, pois Deus agiu intervindo em favor da mulher, pois a misericórdia de Deus não tem fim. Deus promoveu a chegada do varão para exercer a tal função, e assim nas mãos do pastor Jacó, aqueles rebanhos prosperou sobremaneira. Pois Deus era com este homem para desempenhar aquele trabalho tão árduo. Leiamos Oséias, capítulo 12, versos 3, 4 e 5. No ventre pegou do calcanhar de seu irmão, e pela sua força como príncipe se houve com Deus. Como príncipe lutou com o anjo e prevaleceu, chorou e lhe suplicou. Em Betel o achou e falou com ele ali. Sim, com o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor é o seu nome. Glória a Deus. Deus falou com Jacó, não foi com a Raquel. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. A ele pertence a honra, o louvor e a glória. É na vontade soberana de Deus que Raquel assume seu verdadeiro papel de esposa do pastor Jacó. Assume sua verdadeira identidade como vaso frágil, vaso fraco aos olhos de Deus,
Porém, não foi ela exemplo de mulher virtuosa. Vejamos e analisemos agora o seu retrato revelado em 3 capítulos do livro de Gênesis, do 29 a 31. As suas atitudes, seu comportamento, sua falta de espiritualidade, pois ainda não conhecia o Deus de Abraão. Pois seu perfil foi contrário às santas mulheres que serviram e esperavam no Deus de Abraão e no Senhor Jesus. Por esse motivo, Raquel não foi e não é exemplo para mulheres que conhecem o Deus de Abraão e a doutrina dos apóstolos. Vejamos a sua personalidade em Gênesis capítulo 30 a 31, que por ser Raquel estéril, teve inveja da sua irmã ao invés de orar e jejuar. Fazia diferente da palavra e o tempo todo disputava com sua irmã o mesmo homem. Ao mesmo tempo abria mão de sua serva para dormir com seu marido, a fim de lhe dar filhos, pois concorria com sua irmã e rival. Lá na frente, Raquel desejou comer as mandrágoras do filho de sua irmã. Esta negou-lhe, mas o desejo de Raquel pelas mandrágoras foi mais forte do que o seu sentimento pelo marido, ao ponto de negociá-lo, alugando-o por uma noite a sua rival. Leia Gênesis capítulo 30, versículo 15 e 16. Lá adiante, Raquel agora resolve roubar os ídolos de seu pai, Labão. Em seguida, mente-lhe, negando-lhe o furto. Está em Gênesis capítulo 31, versos 19 e 34. E por ela roubar e mentir, houve contenda entre seu pai e o seu marido Jacó. A Bíblia não revela que esta mulher confessou seu pecado e nem se arrependeu. Por isso morreu, pois Jacó profetizou a sua morte, sem ter conhecimento, nem sequer imaginou que a sua amada fora responsável pela tal atitude. Em Gênesis capítulo 31, versos 32, Jacó falou para Labão, seu sogro, que ele procurasse os ídolos, e com quem estivesse os seus deuses, que essa pessoa não vivesse e se morresse. Em Gênesis 35, 18, revela a morte daquela que não se arrependeu. Ele, apesar de muito amá-la, não pôde salvá-la, pois faltou mesmo arrependimento. A Bíblia revela que aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Leiamos o que é que Deus diz para a igreja. Jeremias capítulo 8, versos 4, 5, 6, 7 e 8. Preste bem atenção. Disse-lhes mais: assim diz o Senhor, cairão os homens e não se tornarão a levantar? Desviar-se-ão e não voltarão? Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém, com uma apostasia contínua, retém o engano, não quer voltar. Eu ouvi atentamente, mas não falam o que é reto. Ninguém há que se arrependa da sua maldade, dizendo: que fiz eu? Cada um se desvia na sua carreira, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha no céu conhece os seus tempos determinados, e a rola, a andorinha e o grou observa o tempo da sua rilação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Assim disse o Senhor. Ele está nos despertando para esta realidade bíblica de princípio divino. Deus só tem compromisso com aqueles que se arrependem. Ezequiel capítulo 18, versos 31 e 32, o Senhor Deus, Ele ordena, Ele diz assim: lançai de vós todas as vossas transgressões, com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Arrependei-vos, pois, e vivei. E nós somos o Israel espiritual do nosso Deus. E obedece quem tem juízo. Como noiva, a igreja presta submissão ao seu noivo, o Senhor Jesus, que a amou, que a si mesmo se entregou por ela, para santificar pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, sem mácula, mas santa e irrepreensível. Está escrito esta revelação no livro de Efésios, capítulo 5, versos 22, 23, 25, 26 e 27. Verdadeiramente o Senhor Jesus requererá das mãos do pastor as suas ovelhinhas, daquele homem como Paulo, escolhido e nomeado pelo sumo pastor, para aqui na terra apacentar e depois prestar contas àquele que nos comprou, vertendo seu sangue, a sua vida por nos salvar. Leia 2 Coríntios, capítulo 11, versos 2. Este homem de Deus terá que apresentar uma igreja gloriosa, terá que apresentar o rebanho como uma virgem pura para Cristo. É uma tarefa difícil e só pode ser cumprida através do homem chamado pastor.
o cabeça da mulher, pois Cristo é o cabeça do homem. Pastor é aquele consagrado por Deus a uma obra toda especial. A exemplo de batismo, ceia, unção, consagração, etc. São trabalhos espirituais específicos para o homem de Deus realizar perante o sumo pastor. Isso é ministério apostólico. Mulheres, amadas irmãs, não podemos perder a salvação por causa de um título desconhecido pelo próprio Deus. É melhor guardar bem o que tens, para que ninguém roube a tua coroa, assim disse o Senhor. Agora observe, vê se faz sentido. Observe a desordem. Na igreja a mulher pastoreia, em casa é pastoreada? Na igreja ela doutrina, em casa é doutrinada? Na igreja a autoridade, em casa é submissa? Na igreja dá ordem, em casa recebe ordem? Na igreja domina, em casa é dominada? Na igreja é anjo, em casa é mulher. Duas personalidades, dois sexos, está repreendido em nome do Senhor Jesus. Se não houver vida no altar, vai ficar difícil de ingressar no reino celestial. Portanto, pastora, esse nome não é teu. Este cargo não é teu, não te pertence. Tem que renunciar. É preciso se humilhar para com Cristo reinar. Se não houver arrependimento, ouvirão naquele dia, e então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, versículo 23. Mulheres virtuosas, honradas por Deus, colaboram com os ministérios, como já aprendemos com os exemplos na Bíblia. Porém, não podem fazer parte do ministério apostólico, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios capítulo 2, versos 20. Jesus e o anjo das igrejas. Leia Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, que fala sobre as cartas às 7 igrejas da Ásia, direcionada para os pastores, chamado anjo pelo Senhor Jesus, o sumo pastor. Isso é ministério. É uma recomendação do sumo pastor para os pastores. E João 8,32 fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32 revela que se eu e que se você reconhecer a vontade de Deus para as nossas vidas, então é sinal que vamos verdadeiramente estar libertos na mente, no coração, na alma, no corpo, no espírito. É porque é uma libertação profunda que a palavra de Deus opera na vida daqueles que se submetem à sã doutrina do Senhor Jesus, a palavra da verdade. E agora, meus amados ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus, eu quero agradecer ao Deus Trino, agradeço mesmo ao Trino Deus por ter aberto os meus olhos, aclarado o meu entendimento e me despertado para examinar com diligência as Sagradas Escrituras e assim obter a revelação divina em relação ao ministério do Senhor Jesus e a verdadeira função e posição das mulheres no corpo de Cristo e na igreja local, à luz da palavra. O Espírito Santo inspirou-me a deixar registrado em folhas esta obra e hoje em CD, que para Deus é importante, para mim e para todos que verdadeiramente pretendem ser fiel até o fim. Ao Senhor Jesus toda honra, louvor e glória. E assim eu dou graças a Deus por tudo e em tudo, em o nome de Jesus, que Jesus continue abençoando a sua igreja na face da terra.